Oi, oi, minha gente! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a prensagem e a decoração deste bolo. Então, se você quiser conferir, vem comigo. Então, minha gente, começando a prensagem aí, eu estou usando uma forma de 20 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura. E dentro dela eu estou colocando um saquinho de bobina, esses que a gente encontra em mercado, sacolão. Eu abri ele no meio e forrei minha forma. A forma vocês viram aí que estava um pouquinho suja, mas é porque eu tinha acabado de tirar o bolo de dentro da forma, então eu já ia usar ela mesmo, não lavei para poder fazer a prensagem. Coloquei meu disquinho de massa que foi cortado, eu usei 3 discos de massa e umidifiquei aí, umidifiquei, eu acho que é umedeci. Umedeci com a minha calda de água, com açúcar e essência de baunilha. Aí eu tô mostrando que eu faço uma contençãozinha, uma barreirinha de contenção. Antes de colocar o meu recheio, faço com chantilly. Coloco o chantilly na minha manga de confeitar e venho só fazendo uma fina contençãozinha ali, ó, pra não correr o risco do meu recheio vazar. Porque eu já tive alguns problemas com o recheio que vazou. E por medo mesmo e por segurança, eu faço essa contençãozinha com a barreirinha de chantilly. E depois eu venho só colocando o recheio. Foquem no brilho e na cremosidade deste brigadeiro, minha gente. Olha que lindeza. Aí eu tô usando dois leites condensados e 2 cremes de leite para fazer esse recheio. Para 4 colheres de chocolate em pó 50% cacau, né? E usei metade, né? Vou usar metade para uma parte do bolo e a outra metade para outra parte. São 3 partes de massa para 2 partes de recheio. E não tem mistério. Vou colocando o recheio, deixando ele bem niveladinho para não ficar uma parte mais alta, outra parte mais baixa, né? Esse recheio ele esfriou em temperatura ambiente. Eu não levei ele para geladeira, por isso que ele tá nessa cremosidade, nessa consistência mais molinha. Porém, quando ele for para geladeira, ele vai ficar mais firme, obviamente. Aí eu só completei um pouquinho mais da minha contenção e já vou vir com o meu segundo disco. Coloco aí em cima do meu recheio com a minha contençãozinha, dou uma apertadinha, uma centralizada. E não se esquece, sempre vai puxando o plastiquinho para ele não ficar enrugadinho no seu recheio. Porque depois, quando você for tirar, se ele tiver enrugado, assim, entrando pro seu recheio, vai acabar arrancando um pouco do seu recheio junto. No caso, arrancaria com a barreirinha de contenção feita de chantilly, né, gente? Aí eu vou umedecendo de novo com a minha caldinha. Faço novamente a contenção. Eu faço a contenção em todos os meus bolos, por segurança. Em todos os meus bolos eu faço a contenção com a barreira de chantilly. Chantilly é só o chantilly batido, mais nada. Não acrescento leite em pó, não acrescento nada. Não hidrato o chantilly antes de fazer essa contenção. Deixo ele bem poroso mesmo, para poder ficar bem firme. E ele segura real o recheio, viu, gente? Podem fazer sem medo. Aí coloco novamente a segunda parte, né, do meu recheio. Espalho bem, deixo bem niveladinho. E vou sempre ajeitando o saquinho, puxando o saquinho pra não ficar grudado nem no chantilly, nem no meu recheio. E não tem mistério, é só ir alisando, acertando a camadinha do recheio. Se o seu recheio tiver uma consistência mais durinha, só dá uma molhadinha no seu recheio e vir passando a colher, que ele vai amolecer, né, mais um pouquinho. Vocês viram aí, gente, nessa última camada de bolo eu molho a parte de dentro do bolo, coloco em cima do meu recheio e molho mais um pouco pelo lado de fora, para a massa poder ficar bem molhadinha, bem gostosinha. E aí eu vou só fechando com o meu saquinho plástico. Fecho bem, aperto bem, deixo ele bem niveladinho para o meu bolo não ficar torto e deixo ele bem lacradinho para não pegar o gosto da geladeira. E esse bolo eu levei para geladeira por 4 horas porque foi montado no mesmo dia da decoração. Aí eu tô mostrando para vocês que já se passaram as 4 horas, né? Coloquei um pouquinho de recheio no meu cake board, vocês conseguiram ver aí que eu coloquei um pouquinho de recheio para poder prender o meu bolo no cake board, para ele não ficar sambando no transporte, entendeu? Então, um macete aí, ó, coloca um pouquinho de brigadeiro, de qualquer recheio que você tiver
no seu cakeboard e prende o bolo no cakeboard, que aí ele não vai sambar durante o transporte. Tô tirando aí meus farelinhos. Esse bolo ficou aproximadamente 4 horas na geladeira. E agora eu vou vir fazendo a pré-camada de chantilly no meu bolo, para poder grudar todos os farelinhos, tampar todos os buraquinhos. E como o bolo seria totalmente branco, para poder evitar que algum farelinho atrapalhasse na minha decoração, né? Que seria um bolo, no caso, todo branco e liso. Ele espatulado liso. Então, sem mistério nenhum, só fui aí colocando o chantilly, espatulando ele de maneira nada uniforme, só ir espatulando mesmo, só poder grudar os farelinhos e evitar que atrapalhasse a minha decoração. E logo depois eu venho com o meu chantilly batido na manga de confeitar já, chantilly branco mesmo. Ele não estava tão hidratado, esse chantilly, ele estava com bastante porosidade. Aí eu só venho aplicando, ó, fazendo uma camadinha após a outra. Sempre tentando deixar menos espaço possível entre uma camada e outra para não criar bolinha, né, de ar no seu bolo, que eu sempre falo isso. Ah, gente, e sobre essa massa desse bolo, se você quiser conferir a receita desta massa, o vídeo anterior é a receita. Então você já entra aí no meu canal, já procura o último vídeo que foi lançado, que é a receita desse bolo. Eu explico ela passo a passo, mostro como foi feita, tudo direitinho, o tempo que foi no forno. E aí, hoje eu estou mostrando aí pra vocês a prensagem e esta decoração, que é super fácil. Super tranquila, é uma decoração com espatulado liso e um bolo todo branco. E é de um tema que gente, eu nunca vi. É uma banda musical que eu não conheço. Se eu não me engano, é Arctic Monkeys. Alguma coisa do tipo, eu nunca ouvi. Não sabia nem que existia. Enfim, aí eu tô espatulando, ó, de baixo pra cima, como vocês podem ver, para poder tirar todas as bolinhas de ar que ficam entre uma camada e outra de chantilly. E vou espatulando. Gente, deixa eu contar pra vocês uma história desse bolo, deste dia. Eu encomendei, né, o topper de bolo desta banda Arctic Monkey. E a menina que eu encomendei era uma outra menina que eu tava encomendando, não era a que eu tava acostumada a encomendar. Essa era até mais próxima da minha casa. Como foi um bolo pedido assim mais em cima da hora, então a outra menina já não tinha mais horário disponível para poder pegar a minha encomenda, então eu encomendei com uma outra menina. Gente, chegou no dia, na hora de buscar, ela simplesmente esqueceu que tinha o topper para entregar. E o topper não estava feito, não estava pronto, e eu já comecei a ficar nervosa. E eu falei, por favor, tenta fazer o topper, porque eu não tenho como pedir com mais ninguém, né? E ela querendo cancelar o topper, eu falei, já não tá em cima da hora. Tipo, faltava 4 horas, 3 horas para me poder entregar esse bolo e não tinha o topper, né? Enfim, aí ela marcou um horário para poder me entregar o topper, que era um pouco antes de eu entregar o bolo. Traduzindo, ela atrasou tudo. Ela me entregou com quase 1 hora depois do horário que já era para mim ter entregue este bolo. Eu fiquei desesperada. Enquanto eu estava decorando este bolo, eu só ficava mandando mensagem para ela. É que, obviamente, eu cortei as partes que eu fiquei parando para poder mandar mensagem, né? E ficar ligando para ela, poder tentar conseguir pegar o topper. Porque eu já tinha encomendado uns 2 dias, 3 dias antes. E então eu fiquei despreocupada. Eu encomendei, então achei que ela fosse, né, entregar o topper no horário. Enfim, minha gente, foi uma dificuldade, passei um sufoco neste dia. Voltando aí pro bolo, como minha camada de chantilly de baixo estava bem porosa, o que eu fiz? Peguei mais um pouquinho do meu chantilly branco e hidratei bastante com creme de leite, que é o que eu mais gosto de hidratar meu chantilly. Eu hidrato com creme de leite, até porque não... Como é um bolo branco, não interfere muito na cor do bolo. O creme de leite ele é mais branquinho do que o leite condensado, então eu prefiro usar o creme de leite. Hidratei bastante esse chantilly para poder tirar toda a porosidade do meu bolo. Fui aplicando assim bem despretensiosamente mesmo. Botei um pouquinho em cada parte do bolo e só fui alisando. Vou passando a espátula, vou botando o chantilly onde eu acho que tem que colocar, que tá ficando uns buraquinhos. E vai aplicando e vai alisando.
Minha gente, desculpem o jeito que eu tô falando, é porque estamos na reta final da gravidez e eu tô com muita falta de ar. Falar pra mim tá sendo um sacrifício. Mas como neste dia aí que eu tava gravando o vídeo aqui no condomínio onde eu moro tava bastante barulho, acabou atrapalhando muito o áudio, então eu tô tendo que narrar o vídeo. Voltando aí eu vou vir com a minha espátula da Blue Star, que vocês já devem estar cansados de ouvir eu falando dessa espátula alisadora que eu estraguei. Só que como eu ainda não tomei vergonha na minha cara para comprar uma outra espátula, eu estou usando ela mesmo, dei um jeito, virei ela do outro lado e tô tentando usufruir dela o máximo possível sem precisar comprar outra. Oh, meu Deus. Tô aí usando minha espátula alisadora da Blue Star, vou aplicando o chantilly onde eu acho que tá precisando e venho só alisando. Deixo o mais liso possível porque era um bolo totalmente liso. Vou repondo aí o chantilly, vou acertando as minhas esquininhas, que a parte de cima também era toda lisa, com as esquinas perfeitas. Vou tirando todo o excesso do chantilly que vai subindo nas esquinas, né? E vendo onde que precisa de retoque, o que eu preciso ajeitar. Sempre que você tirar as esquininhas, você limpa a sua espátula para você não voltar com o chantilly pro seu bolo, entendeu? Ó, vai acertando as laterais. Como é um bolo todo liso, ele precisa de fato estar todo liso, não pode ter nenhuma partezinha faltando chantilly. Então você vai reaplicando. Você viu que tá faltando, gente? Não deixa ali não. Reaplica. Passa de novo a espátula. Olha se não tem nenhum tipo de bolha formando no seu bolo, entendeu? Se tiver, você já estoura. Passa aí, ó, novamente a espátula alisadora ou sua espátula de textura. E vem sempre refazendo as quinas, se as suas quinas não forem quinas imperfeitas, né? No meu caso, eram quinas perfeitas, então toda vez que as quinas levantavam, eu tinha que vir retirando o excesso, deixando elas bem niveladinhas, bem lisinhas. E vou fazendo isso em todo o meu bolo, gente. Ó, e nesse momento aí, vocês veem o celular lá atrás, ó, eu tava só de olho na menina que iria me falar sobre o topper, né? Porque meu esposo já tinha saído para buscar o topper. Eu tinha que entregar esse bolo 5 horas da tarde e já eram 4h30 e eu ainda não tava com o topper. E não era na minha cidade a entrega, então eu precisaria ir para outra cidade, para a cidade vizinha, poder entregar este bolo. Enfim, você vai aí, limpa seu cake board, não deixa nem um pouquinho de chantilly no seu cake board, para poder ficar um acabamento bem bonitinho. E aí, enfim, gente, depois de bastante tempo, meu esposo conseguiu pegar com ela o topper da banda Arctic Monkey. E eu só fui colocando, era um bolo bem simples, com esses 2 apliques na parte da frente do bolo, o bolo todo branco liso, com esses 2 apliques com o nome da banda na parte da frente e a banda em cima, gente. E é isso, minha gente, o bolo foi esse. Se você gostou do resultado final, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, comenta aí pra mim o que você achou. Um beijo no coração de vocês, vai lá no último vídeo conferir a receita desta massa. Um beijo no coração de vocês e até um próximo vídeo. Tchau!